Muito bem, vamos falar um pouco agora sobre o formato OFX, né? Open Financial Exchange. Esse é um formato internacional utilizado pelas instituições financeiras do planeta, tá? Então eu tenho aqui o site oficial, olha, www.ofx.net. Esse site ele vai falar um pouquinho sobre o protocolo, sobre o consórcio, o que é que tem de novo aí nas especificações do OFX. Aqui em About OFX ele traz um summary, ele vai falando aí o que aconteceu durante os anos, iniciando aí de 95 até 2006, tá? Pequeno relato. Você tem aqui uma seção FAQ, né, com as perguntas comumente feitas sobre o formato OFX, ok? E aqui em Download você encontra a especificação do formato OFX, né? É um pequeno manual, ele tem apenas 691 páginas, tá? Como exercício você então vai ler todo esse manual, né? Brincadeira, você não precisa compreender toda a especificação do OFX, tá? Basta que você entenda que esse é um formato utilizado pelas instituições financeiras, pelos bancos, tá? Então, quando você for tirar seu extrato no banco, é bem provável, é quase certeza, que tem uma opção para você baixar um arquivo OFX daquele extrato bancário, ok? E é com esse arquivo que nós vamos trabalhar, tá? E você não precisa também entender a especificação, porque já existem uma série de componentes para trabalhar com OFX, né? Se você usa o Delphi, tem componente para Delphi. Se você usa C Sharp, tem componente para C Sharp. Se você usa JavaScript, então tem um monte de componente para trabalhar com FX. Nós vamos selecionar um desses componentes para importar e realizar a leitura, né, do nosso arquivo OFX, tá? Mas o arquivo OFX nada mais é do que uma espécie de XML, tá? Eu tenho aqui um exemplo comigo, olha, um extrato abriu OFX, que é o que eu utilizei no vídeo de demonstração. Então tá aqui, ó. Ele tem primeiro um cabeçalho. Nesse cabeçalho ele traz algumas informações, né? O tipo de dado, FX, SGML, a versão, se tem segurança, como é que ele está codificado e por aí vai. Daí ele começa aqui as tags, ó. Tag OFX, depois ele vai chegar no momento aqui que vai trazer as tags de transação, tá? Deixa eu ver onde é. Aqui, ó. Bank Trans List. E aqui vem as minhas transações, tá? Aqui uma primeira transação, tá? Foi uma transferência online aqui, ó. Aí vem uma segunda transação, tá? E cada transação vem com algumas tags, né? Qual foi o tipo de transação? Qual foi a data? Qual foi o valor? Qual foi o ID dessa transação? Qual foi o check number? Qual foi o número de referência? E qual foi o histórico dessa transação, tá? Então nós nos baseamos nessa tag aqui, eu me baseei nessas tags para criar a tabela extrato bancário, né? Lembre que no nosso provider database nós temos a tabela extrato banco, tá? E é nessa tabela extrato banco que nós armazenamos aqueles dados ali, ó. O mês e o ano, nós vamos precisar para filtrar a data da transação, que no caso, deixa eu fechar essas outras páginas aqui. Aqui, ó, a data da transação, que é essa aqui, né? Nós vamos só precisar realizar um tratamento 2017-0405, tá? Ano, mês, dia, no caso aqui. Daí vem o ID, o valor, né? E o ID da transação. Então aqui nós temos o valor e aqui o ID da transação. Daí vem o check num e o número de referência. Check num e número de referência que nós temos aqui. Check num e número de referência. E finalmente nós temos o histórico, que é o conteúdo da tag memo, tá? No banco de dados nós temos o conciliado, eu já falei sobre isso, né? Para você conciliar, caso o usuário ele primeiro insira manualmente todos os lançamentos de receita e despesa e posteriormente ele importe o OFX, daí você teria uma opção de conciliação, tá? Mas nós não implementamos dessa maneira nesse sistema aqui, nós estamos utilizando o conciliado para outra coisa e a gente vai descobrir isso aqui já já, tá bom? Então é isso. Esse é o formato OFX, é um formato internacional utilizado pelas instituições financeiras, tá? Quando o usuário ele importar esse arquivo, nós vamos fornecer uma opção para ele exportar esses lançamentos para receitas e para despesas, tá? Tudo que ele recebeu,
que o valor for positivo, vai ser exportado como um lançamento de receita. Lançamento de receita. Tudo que for negativo, aqui ó, vem um menuzinho aqui na frente, né? Tudo que for negativo vai ser exportado como um lançamento de despesa, tá? Tudo positivo, lançamento de receita, tudo negativo, lançamento de despesa. E nós armazenamos esses dados aqui do extrato na tabela extrato banco, como você está vendo aqui, tá? Então a gente vai precisar de um provider, né, para o extrato branco, para o extrato banco, né, para inserir os dados, de repente para excluir dados, tá? Para atualizar nesse caso não precisamos, porque nós não vamos ter um formulário de update, né? Então, de fato, precisamos do insert, inserir os dados, precisamos do método para excluir os dados, né? Pode ser que o usuário ele queira substituir os dados de um extrato por outro, vai que ele errou, né, no momento de filtrar o mês, colocou o extrato de abril no mês de maio, então seria necessário ele atualizar, substituir esses dados, e para isso precisamos do método de exclusão, tá? Então insert, update, o método de ou seja, insert, delete, né? Precisamos do insert, precisamos do delete e evidentemente precisamos do select, tá? Porque nós vamos dar uma opção para o usuário ele selecionar os dados, tá? Ele vai, assim que ele colocar o mês, né, que ele filtrar pelo mês, nós vamos colocar dois botões lá, um para ele importar o FX e outro para ele carregar os dados. Se ele clicar em carregar dados e houver dados no banco, os dados vão aparecer para ele, tá? Então precisamos também do select, tá? Esses três métodos então são importantíssimos para a gente no nosso provider. Além de criar o provider, vamos precisar criar a página, né? Além do provider aqui do extrato do banco, precisamos criar a página com HTML, o CSS e o TypeScript, tá? Sendo que essa página, né, nós vamos ter algumas coisas diferentes nessa página aqui, tá? Ela não é aí tão parecida com a página de conta, despesa e receita e as páginas de lançamento. Parecido, nós vamos ter o mês-ano, né? Vamos ter que dar aquela opção para o usuário filtrar, tá? Mas o que é que nós temos de diferente? Nós vamos ter um botão para selecionar um arquivo. Olha só, selecionar o arquivo é uma coisa diferente. Eu estou agora trabalhando com o dispositivo, dando acesso ao usuário para ele selecionar um arquivo no dispositivo. Depois que eu selecionar esse arquivo, eu vou ler esse arquivo, tá? E finalmente eu vou tratar esse arquivo. É um arquivo FX? Ótimo. Eu vou pegar os dados desse arquivo FX e vou converter esses dados para objetos TypeScript. E aí sim eu posso persistir esses dados, né, na minha tabela, no meu banco de dados, tá? Então é isso, vamos começar o nosso trabalho. Você já viu o que é o FX, como é que nós vamos fazer para trabalhar com ele, né? Já tem a noção. Se você quiser se aprofundar no assunto, né, pesquise um pouco mais sobre esse formato, né, sobre o formato FX. Se você tem contas bancárias, dá uma olhada nas contas bancárias, tanto conta de pessoa física como conta de pessoa jurídica. É bem provável, é quase certo, que esse arquivo esteja disponível. Às vezes não tem o FX, tem o OFC, que é um outro formato, tá? Caso o seu banco não trabalhe com FX e caso você queira implementar o formato OFC, aí você também pode procurar, é bem provável, quase certo que exista algum componente JavaScript, TypeScript que trabalhe com o formato OFC. Daí você implementa isso na sua própria aplicação, tá bom?